Eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, verso 19. É o texto que vai servir de base para a nossa reflexão nesta manhã. Tiago 1, 19. Trago a saudação da Igreja Presbiteriana Unida, do reverendo Roster Guimarães Lopes, aos irmãos, à igreja, ao reverendo Roy, ao reverendo Ismael. Que Deus os abençoe. Obrigado também pela oportunidade que temos nesta manhã de compartilharmos juntos com os irmãos a palavra do Senhor. E o texto em questão, ele tem muito a ver com o que Deus tem trabalhado nos nossos corações nestes dias tão atribulados que vivemos. Tiago capítulo 1, verso 19. Mesmo assentado como você está, querido, acompanhe a leitura do texto da palavra, que diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vou ler mais uma vez. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que Ele aplique ao nosso coração nesta manhã. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, querido, em nome de Jesus. Pai do céu, Pai querido, graças te damos pela oportunidade de poder estar na tua casa nesta manhã, e junto com a tua igreja, com o corpo de Cristo, adorarmos ao Senhor, louvar o seu nome, exaltá-lo, engrandecê-lo e reconfirmar nos nossos corações a fé que temos no Senhor, num Deus vivo, verdadeiro, num Deus que atua, num Deus que fala conosco e vai falar agora através da sua palavra, num Deus que cuida de nós, um Deus que está pronto a nos guiar, a nos conduzir, porque o Senhor é o nosso Deus poderoso, é o Deus criador de todas as coisas. Por isso, ó Pai, neste momento, pedimos que o Senhor acalme a nossa mente, o nosso coração, e volte a nossa atenção para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Falar de evangelização, falar de capelania, é algo, de fato, muito desafiador nos nossos dias. Ainda mais quando se pensa como este trabalho pode ajudar pessoas em situação crítica, em situação de vulnerabilidade. E quando se fala de vulnerabilidade também, logo se pensa hoje em dia, né? É muito comum, essa palavra está comum nos nossos dias, vulnerabilidade. Quando se fala de vulnerabilidade, se pensa logo em pessoas em situação de rua, em pessoas que estão totalmente dependente da ajuda do próximo. Mas, meu querido irmão, nós vamos ver isso ao longo do texto, que a vulnerabilidade, ela não é algo exclusivo de pessoas que estão em situação crítica, mas é algo implícito no ser humano. Todos nós somos vulneráveis, todos nós estamos vulneráveis, todos nós temos problemas, todos nós vamos morrer um dia. Temos as nossas vulnerabilidades, mas quando se fala de capelania, a capelania tem como uma marca maior, que é o serviço ao próximo, servir ao próximo. E servir como? Seguindo o modelo que o próprio e o maior capelão de todos deixou, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o maior de todos os capelães, é o maior de todos que guiou, que conduziu, que estendeu a mão, que deu exemplo para que nós, como seus servos, façamos o mesmo.
Cristo é o nosso modelo. Ele se entregou por nós para que fôssemos resgatados da condição de pecado e morte, levando-nos para uma vida perfeita e eterna. Esta é a proposta de Deus através da capelania de Jesus. Tirar o caído do pecado, da morte eterna e levá-lo para a eternidade com Deus. Jesus veio ao mundo e pregou esta mensagem, trabalhou esta mensagem. Portanto, aspectos importantes desse ministério, ministério de capelania de Jesus, precisam ser aplicados na vida daqueles que se dispõem a servi-lo. A igreja do Senhor está no mundo com qual objetivo? Qual é o propósito da igreja estar no mundo? Servir a Cristo, evangelizar, levar as boas novas de salvação ao perdido, ao caído, àquele que necessita ser resgatado, tirado da morte e levado para a vida. Esse é o propósito que Deus colocou para a sua igreja. É necessário, então, que uma vez disposto a trabalhar nesta árdua tarefa que o Senhor nos deixou, e principalmente com classes de pessoas vulneráveis, sejam elas em qualquer situação, tenhamos em mente que precisamos desenvolver uma espiritualidade voltada para servir com fé, com testemunho de vida, sabendo a quem pertencemos. A palavra de Deus diz a quem nós pertencemos. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos de Deus, pertencemos a Ele. E o mundo precisa saber disso. Também sendo acolhedor, praticando relacionamentos saudáveis, seguindo o exemplo de Cristo, do próprio Cristo, que assim fez. Encarando a realidade vivencial com resiliência e amando o próximo como Deus nos amou. Estas são algumas características daquele que se dispõe a servir ao Senhor, a servir. Parece que, olhando dentro dessa perspectiva, a coisa fica bem estreita, fica muito difícil, não é? Principalmente nos dias de hoje. E depois da pandemia, então, a coisa parece que ficou mais complicada ainda. Relacionamentos, envolvimentos, parcerias, exemplos, parece que estão mais distantes de nós. A prática de tudo isso parece algo difícil, mas não é. E a Bíblia diz que não é. Quando seguimos o exemplo de Jesus, se torna fácil, porque Ele está conosco. Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos usa. Se você acha, mesmo assim, que ainda é complicado, comece olhando para você mesmo, querido. Comece olhando para a sua vida. Veja a sua condição de vida. Como você tem sido abençoado por Deus. As famílias têm sido abençoadas, as famílias do povo de Deus têm sido abençoadas. É difícil viver nos nossos dias o Evangelho, sim, mas a bênção do Senhor está sobre nós. A bênção do Senhor está sobre nós. Olha lá, a bênção do Senhor está chegando. Daqui a quantos meses? Alguns meses. A bênção do Senhor vai estar mais uma vez manifesta no meio do povo dele. A bênção da vida, a bênção da vida. Coloque-se no lugar do outro, querido. Sinta a dor do outro. No entanto, não se deixe tomar por ela, mas reverta essa dor em combustível para ajudar ao próximo, para ajudá-lo a sair daquela adversidade, daquela dificuldade, daquela luta, para ajudá-lo a entender através da palavra de Deus, que Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele tem o momento certo para agir, Ele está no controle de todas as coisas. Servir ao próximo é uma das bases do ensinamento de Jesus Cristo, meu amado irmão. Ele nos alerta
que devemos amar ao próximo como a nós mesmos e servir uns aos outros com humildade e generosidade. Palavras que não estão muito no palavreado hoje das pessoas no mundo. Humildade e generosidade. Por isso, o nosso tema nesta manhã tem a ver com o que o texto apresenta, aprenda a construir sua vida. Aprenda a construir sua vida. Como posso construir uma vida equilibrada diante de tantos desequilíbrios que o mundo apresenta? Como é que a gente pode viver e construir uma vida equilibrada diante de tantos desequilíbrios que o mundo apresenta? Primeiro, o texto nos fala: sejam prontos ou estejam prontos para ouvir. Para ouvir. Mas, pastor, eu ouço. Eu sei que você tem um bom ouvido. Mas hoje em dia, eu até desliguei por conta disso, para ele não ficar aqui me tentando a olhar para ele. Hoje em dia você ouve através disso aqui. Você diz que ouve, fica lá o dia inteiro. Passa. Depois de um certo tempo você cansa, olha para aquilo. Mas o que eu vi? Você nem lembra de tanta informação que passou ali. Não é? O que o texto está nos dizendo aqui é algo muito sério, querido, que nós estamos deixando de fazer nos nossos dias e acabamos incorrendo em problemas graves. Sejam prontos para ouvir, ouçam com atenção. É isso que o texto está dizendo. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Tenha atenção naquilo que você está ouvindo. Preste atenção no que você está ouvindo. E você vai deixar de ouvir muita coisa, com certeza. O que o apóstolo Tiago quer dizer aqui com essas palavras? O que ele está dizendo? Na verdade, ele está nos lembrando de um sentido que temos relegado ultimamente, o de ouvir com atenção, de captar a mensagem, de absorvê-la, de entendê-la e colocá-la ou não em prática nas nossas vidas. Sejam prontos para ouvir significa sejam rápidos para ouvir, ou seja, tenham atenção, presta atenção naquilo que você está ouvindo. Você tem prestado atenção no que você ouve, querido? Desta forma, analisando o contexto daquela mensagem, a gente muitas vezes incorre nesse erro, né? O WhatsApp é muito rápido por conta disso. Você recebe lá uma mensagem, você já lê, opa, isso aqui eu preciso passar para todo mundo, já passa. Sem avaliar, sem olhar. Espera aí, por que isso chegou até a mim? O que significa isso? Qual é a mensagem que está aqui nesse texto, que estão se passando? Tome muito cuidado com isso. Nós vivemos nessa era, os jovens que o digam, os jovens que o digam. Devemos cultivar uma atitude, queridos, de paciência e controle emocional em todas as situações da vida. É isso que ele está dizendo aqui quando ele diz, sabeis estas coisas, amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Ele está dizendo que nós temos que ter controle emocional para absorver a mensagem que chega até nós. Estar prontos para ouvir também significa estar aberto e receptivo às necessidades e opiniões do outro. Quando a gente ouve mais, a gente vai interagir mais e de maneira correta com o próximo. Por muitos anos eu ouvi de muitas pessoas que fazer serviço social ou ajudar o próximo necessitado é fazer doações. É doar roupa, é doar comida, é doar alimento, é doar remédio, às vezes até dinheiro. As pessoas doam para o outro. E acham que isto é ação social. Você acha que é ação social, querido? Se você acha, você está num caminho errado, como muitas pessoas entendem ser assim. Porque ajudar o próximo vai além de simplesmente dar a ele uma ajuda material ou financeira. Ao longo dos 8 anos de trabalho com capelania de rua,
junto à AEB, Associação Evangélica Beneficente, ao qual eu fui capelão e coordenador dos trabalhos, e vocês têm aqui, próximo de vocês, 4 projetos da AEB, 2 aqui na rua Porto Seguro, a Casa Porto Seguro, e o CIAT 2, que atendem pessoas em situação de rua, e do outro lado da Avenida Cruzeiro do Sul, é isso? Do outro lado, vocês têm 2 vilas, a Vila Pari e a Vila Cruzeiro do Sul, que são vilas que atendem famílias em situação de vulnerabilidade também. Eu trabalhei muito com eles, eu andei muito por essa região. E ao longo desses 8 anos, a experiência nos ensinou, e Deus também, claro, com certeza, que se você não caminhar com a pessoa, não entender as agruras da vida dela, não entender as dores que ela tem, e não focar e direcionar isso para o alvo correto, você vai se tornar como um deles. Graças a Deus, hoje a gente tem em São Paulo um trabalho muito intenso, que não é suficiente, mas é relevante da nossa prefeitura e do nosso governo, nessa área. Nós temos hoje em São Paulo mais ou menos 100 projetos, 100 serviços sociais que atendem pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, pessoas que estão passando por dificuldade, porque não pense que é só um morador de rua. Às vezes você perde emprego, você perde sua casa, você não tem onde morar, isso aconteceu muito na pandemia. E você fica na rua com a sua família. A prefeitura criou projetos que acolhem essas pessoas. Vila Reencontros, as Vilas Reencontros, se vocês quiserem um dia conhecer, vocês vão lá ver. Famílias sendo reestruturadas e recolocadas na sociedade. Tiveram a oportunidade de ser acolhidas, hoje têm uma moradia com endereço e vão para a vida, voltam para a vida. E são trabalhadas em todas as áreas, em todos os sentidos. E ao longo desta caminhada eu pude perceber isso. Nós temos que nos dispor a caminhar com aquele que sofre, com aquele que está doente, com aquele que está sentindo dor. Ao praticar, e o primeiro passo para caminhar com eles é praticar a escuta, é o que o texto está dizendo aqui. Escute, ouça. Quando alguém chega nos projetos para ser atendido, nós não damos nada a ele, inicialmente, nada. A não ser um banho, uma troca de roupa e uma alimentação. Ele vai sentar e vai conversar, e nós vamos escutar. Às vezes são 5, 6, 7, às vezes 8 triagens com essa pessoa, até você entender a situação em que ela está vivendo e poder direcioná-la de maneira coerente à necessidade que ela precisa. Às vezes é documento, vai para o poupa-tempo. Às vezes é saúde, vai para a área da saúde que está dentro do projeto e encaminha para tratamentos. A prefeitura disponibiliza isso tudo de graça para as pessoas serem ajudadas. É emprego? Tem lá o pessoal do Sebrae, do Senai que estão lá com a gente e dão recursos, dão treinamentos, reciclagem para as pessoas, mas para isso acontecer é preciso primeiro você, antes de mais nada, ouvi-los nas suas necessidades, nas suas demandas e aí sim direcioná-lo. Então aprenda isso, querido. O texto está nos ensinando que se você quer ajudar o próximo, ouça-o primeiro, sem se envolver com ele. Ouça-o. Efésios 4:2 nos ensina que o objetivo da escuta atenta é que consigamos desenvolver a humildade, a gentileza e a paciência, demonstrando tolerância e amor uns pelos outros. O mundo está precisando disso, querido. Nós estamos vivendo dias difíceis, de dominação, de excesso de poder, e por aí afora, de egoísmos e tantas coisas ruins que o mundo tem vivido. A igreja do Senhor precisa mostrar ao mundo tolerância, amor uns pelos outros, paciência. Esses são os pilares do equilíbrio espiritual entre o ser humano e a relação dele com Deus, que promoverá a paz e a harmonia dentro da comunidade cristã. Mas Tiago vai um pouquinho mais além. Ele não diz só aprenda a ouvir, ele diz também sejam
tardios para falar. Olha que coisa interessante aqui. Ele não está dizendo para você, não fale nada, não tome posição, fique em cima do muro. Não, não é isso que ele está dizendo aqui. Presta atenção. O texto está dizendo, todo homem, pois, seja tardio para falar. Seja tardio. Seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Espere para falar. Não seja afoito. Não vai soltando a palavra para todo mundo, de qualquer jeito. Não, entenda. Seja lento para falar. A ideia do texto aqui é essa, que você pare, reflita, pense. Espera aí, o que ele está falando? Ouça o que ele está falando. Espera aí, isso é verdade? Vamos verificar. Vamos procurar saber se isso é certo. Não, já sai falando para todo mundo. Já sai distribuindo o texto sem uma averiguação. Tiago está dizendo aqui que nós não devemos agir assim, principalmente com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus eu tenho que estudá-la. Estudar dá trabalho, né? Mas vale a pena. Vale a pena estudar a palavra do Senhor. O que Tiago está nos ensinando aqui é que nós devemos ser lentos para falar, e isso nos recorda da importância de pensar antes de falar e escolher palavras de sabedoria, tomar decisões centradas e equilibradas. Muitas vezes somos rápidos em emitir opiniões e críticas, né? É o que mais se faz hoje. Apontar o dedo para o outro é fácil. Falar do erro do outro é fácil. Rápido nós somos, sem considerar as consequências das nossas palavras. Nós tomamos atitudes que vão trazer prejuízo para nós mesmos. Tiago nos lembra que é preciso cautela e sabedoria ao expressarmos nossas ideias, para evitar conflitos desnecessários e preservar relacionamentos saudáveis. É tudo que o mundo tem feito hoje, não é? É tudo que o mundo tem vivido hoje, não é? Não. Provérbios 14:16 diz assim: ensina para nós que o sábio é cauteloso e evita perigo. O tolo, no entanto, aquele que fala de qualquer maneira, confia demais em si mesmo e se precipita. Preste atenção, queridos. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Mas Tiago termina o versículo dizendo o seguinte: sejam também lentos em se irar. Opa! Todo homem, pois, seja tardio para se irar. A palavra tardio aqui traz a ideia de morosidade, de percepção. O cara te fechou lá no farol, você já vai, passa o farol e fecha ele. Esses dias nós estávamos voltando da igreja, domingo passado à noite, e foi Deus que nos livrou, querido. Nós visualizamos uma cena impressionante, que era digna de filme de Hollywood. Nós entramos na rodovia Anhanguera, saímos da Marginal e entramos na rodovia Anhanguera, onde eu moro. Eu ando mais uns 5 quilômetros e saio dela. Quando eu entrei na rodovia, na nossa frente, a uns 100 metros mais ou menos, 2 carros. Eu acho que eles não se bicaram, um queria ir para um lado, outro queria ir para o outro, e acabaram entrando em choque um com o outro. E eles começaram a um jogar para cima do outro, o carro jogar para cima do outro. E eu comecei a olhar aquilo e falei, meu Deus, olhei, tinha uns 50 carros assim do nosso lado. Eu falei, e agora? Se esses carros batem aí, o que acontece? Vai acontecer um desastre aqui. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Eu pisei no freio, diminui minha velocidade, e um jogou o carro para cima do outro, ele foi parar quase na mureta central da pista, e voltou, jogou, aí o cara parou e o outro foi embora. E nós ali atrás, visualizando tudo aquilo, querido. Presta atenção. Presta atenção. É assim que o mundo está caminhando. A intolerância, a arrogância, a falta de paciência tem tomado o coração do ser humano. Por isso Tiago está dizendo, seja tardio para se irar.
Respira fundo, presta atenção. Por fim, ser lento para se irar nos desafia a controlar nossas emoções e não reagir impulsivamente. Você me xinga, eu te xingo. Você atira em mim, eu atiro em você. Você me fecha, eu te fecho. Você briga comigo, eu brigo com você. É assim que o mundo está vivendo, querido. Mas não é assim que Deus está nos ensinando a viver e quer que nós vivamos de maneira impulsiva, diante das circunstâncias, mas sim agir com serenidade e equilíbrio. Mas, pastor, isso é difícil. É difícil. Quando a raiva toma o meu coração, a emoção ferve. Olha, eu fico vermelho, eu sou neto de italiano, você já deve estar vendo aqui, né? Estou vermelho, o sangue sobe, as palavras vêm e por aí afora. Calma, tenha controle. Tenha controle. Porque se você não tiver controle, você pode ser levado a agir de forma impulsiva e a prejudicar a si mesmo, a quem está ao seu redor. Lembre-se o que aconteceu e o que a Bíblia registra em vários momentos, mas algo impressionante que a Bíblia registra. Lembre-se do que aconteceu com Caim e Abel. O que aconteceu com aqueles dois irmãos. Um obediente se colocou diante de Deus. O outro se irou porque Deus não aceitou a sua oferta. E deixou que a raiva, o ódio, o orgulho, a dor, o sentimento de desprezo pelo outro, tomasse o seu coração. E o que fez? Matou o seu irmão. Tome cuidado, querido. Coloque-se todo dia nas mãos do Senhor. Provérbios 15, 18 diz, ensina para nós que o irascível... Opa, quem é o irascível? Quem se irrita com facilidade, né? Aquele que é pavio, chamado pavio curto, popularmente, como se fala no Brasil, pavio curto. Eu fui muito tempo assim. Eu não levava desaforo para casa, apanhei tanto na escola, né? Imagina esse menininho, pequenininho, franzino, querendo enfrentar os grandalhões na escola. Apanhava, chegava em casa todo roxo com a minha mãe falava, você brigou na escola? Tá bom, senta aqui. Pegava a varinha e vem cá, garoto, aprenda a ser paciente. Não mexe com o que você não pode carregar. Não mexa com o que você não pode carregar. Não seja pavio curto. Então, Provérbios 15, 18 diz, ensina que o irascível, aquele que se irrita facilmente, provoca discórdia. Está sempre provocando discórdia, problema, trazendo problema para si e para os outros. Enquanto que o paciente, quem é lento, aqui no caso, sereno, equilibrado, avalia, pensa antes de falar, ele acalma os conflitos. Quem você tem sido? Quem nós temos sido na nossa sociedade? Irascível ou paciente? Já parou para pensar nisso? Presta atenção nisso, meu amado irmão, minha irmã. Não se deixe levar pela forma como o mundo tem vivido, não. Antes, volte-se para Deus e para a sua palavra. E ela é bem clara aqui, querido. Ela é bem clara e direta. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem, ele não está falando alguns, só os cristãos, só os evangélicos, só os presbiterianos. Não, ele está falando todo homem, é qualificação para todo ser humano, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Se tem algo que aprendemos quando trabalhamos com a população de rua também, outra coisa, e as pessoas em situação de vulnerabilidade, é que as pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão caídas, à margem da sociedade, é que estamos ali para servi-lo. Nós estamos aqui para servi-los. Eu acho interessante quando Jesus chega aos cegos, àqueles que são caídos, aqueles que estão com fome, aqueles que estão à beira da estrada, e ele, na sua simplicidade, ele sempre faz uma pergunta para eles. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele sabe que a pessoa está ali caída, ele sabe que a pessoa está cega, ele sabe que é um paralítico, ele sabe que é um leproso, mas ele pergunta, o que queres que eu te faça? Parece que Jesus está tirando onda com eles, né?
Espera aí, o cego pode falar para ele, eu quero uma bengalinha para mim andar por aí. Jesus, você não está vendo que eu estou cego? Eu quero ver, Jesus. Mas não é isso que Jesus está fazendo ali com eles. Jesus está simplesmente cutucando e provando a sua fé. Você tem fé? Você tem fé em mim? O que você quer que eu faça? Você acredita em mim? Então, o que você quer que eu faça? Que eu veja, que eu ande, que eu fique curado. E Jesus curava essas pessoas e depois ensinava do seu amor e da sua misericórdia. O trabalho de acolhimento, meu querido, vai além por isso, porque é um caminhar constante, levando a palavra de Deus ao coração destas pessoas, para que elas possam ser restauradas. É isso que Deus nos chama a fazer, é isso que Ele quer que façamos, derrubando todas as barreiras, porque as pessoas já derrubaram a floresta, querido, das suas vidas, elas já acabaram com a floresta. O que elas precisam aprender agora é replantar árvores que vão ajudá-las a crescer e a fortalecer as suas vidas. O ano era 2018, nós tínhamos um projeto aqui em cima na Rua Helvétia. Naquele momento a EB tinha apenas 2 projetos sociais, em parceria com a prefeitura. E um deles chamava Atende 3, aqui em cima, que hoje é o CIAT 2, que está aqui pertinho de vocês. E a gente fazia o atendimento às pessoas ali todos os dias. Eu chegava lá com o violão, cantávamos com eles, orávamos, falávamos da palavra de Deus, trazíamos doações. E um dia, numa dessas rodas, um dos atendidos, um rapaz, depois que terminou, ele veio falar comigo. Ele me pediu uma ajuda. Ele falou: pastor, eu preciso sair dessa vida, pastor. Eu já uso droga há muito tempo, eu não quero mais usar isso, eu quero ser curado, pastor. Me manda para uma casa de recuperação para me ser curado, pastor. Eu olhei para aquele jovem e perguntei a ele assim: é o Espírito Santo de Deus que trabalha em nós, viu, queridos? Quantos anos você tem, meu jovem? Ele falou: 29 anos. 29 anos. Há quanto tempo você usa droga? Aliás, que tipo de droga você usa e há quanto tempo? Ah, pastor, o que me der eu uso. Mas ultimamente eu uso crack, eu uso maconha, eu uso o êxtase, eu uso um monte de drogas que tem por aí. Nós temos hoje no Brasil em torno de aproximadamente 30 tipos de drogas diferentes sendo espalhadas pelo Brasil afora. 30 tipos de drogas, tá bom, querido? Numa população de mais de 300 mil pessoas no Brasil hoje, em situação de rua e vulnerabilidade. 136 mil delas no estado de São Paulo. Quase 90 mil aqui na nossa cidade. 90 mil pessoas, quase. 89 e poucos mil pessoas na cidade de São Paulo, nessa situação. Eu olhei para ele e perguntei: quanto tempo faz que você usa? Ah, desde os meus 14 anos, pastor. 14 para 29, que é bom de matemática aí, 15 anos, né? 15 anos de uso intenso da droga, porque você percebia a intensidade por conta do corpo que tremia. Ele era dislexo, ele não falava de maneira correta, ele não olhava para você, ele ficava olhando para os lados, e ele tinha alguns problemas, alguns tiques emocionais, e tinha alguns momentos de surto. Tudo isso causado pela droga, viu, querido? Eu olhei para ele e falei assim: querido, 15 anos usando, e você quer que Deus transforme a tua vida de um dia para o outro, assim, um estalo de dedo? Mas pastor, a Bíblia não fala que ele pode? Pode, e ele cura. Ele cura. Se ele quiser te curar agora, ele vai te curar agora, você nunca mais vai usar. Mas você já perguntou para ele se é da vontade dele que ele te cure desta forma? Via de regra, você vai ter que passar por um processo de tratamento, de acompanhamento. E nas comunidades terapêuticas, por isso a prefeitura não trabalha com comunidade terapêutica, e nós também concordamos que não
é viável trabalhar com comunidades terapêuticas, mesmo que sejam evangélicas, nós não concordamos. Por quê? Porque na maioria das comunidades eles não ensinam a verdade sobre a droga para os adictos. Qual é a verdade sobre a droga, meu querido? Você sabe? A droga vai permanecer no seu organismo para o resto da sua vida. Você nunca vai ser curado. Assim como o alcoólatra nunca é curado. Por isso o AA está aí. O AA está aí para quê? Para ensinar a eles que tem que ser uma luta diária. Todo dia é uma luta para vencer o vício. Você não vai ser curado, querido. Você vai aprender através da palavra de Deus e através de outros trabalhos e treinamentos que você vai controlar o seu vício. Como é que eu controlo o meu vício, pastor? Você controla quando você coloca outras coisas, outras prioridades no lugar do vício. Você controla quando você tem Jesus no coração. E aquele jovem saiu frustrado daquela conversa comigo. Mas depois a gente conversou novamente e ele continuou participando das minhas rodas de conversa. Mas, querido, esta é a realidade hoje da maioria das pessoas. Seja viciado em droga, seja viciado em álcool, seja viciado em celular, seja viciado em qualquer coisa na vida. O vulnerável precisa da ação do Espírito Santo de Deus. Hoje, a humanidade segue por um caminho de intolerância, de impaciência, de arrogância. As pessoas querem tudo para ontem. Não tem paciência de esperar a coisa ser construída de maneira coerente. A IA que o diga, está aí, né? A IA que está, a inteligência artificial que o diga. Como a gente usa ela hoje para facilitar a nossa vida, resolver os nossos problemas, mas ao mesmo tempo a gente esquece que ela está tirando algo precioso de nós, que é o pensar, o raciocinar, o avaliar as coisas. A IA não tem sentimento, eu tenho, você tem, e nós precisamos estar atentos a isso. Agora também querem acabar com as aulas de motorista. Já pensou nisso? CNH agora sem aula. Já pensou nisso, querido? Você simplesmente vai lá, escolhe uma pessoa, faz do jeito que você quer, da forma que você quer e tira a sua carteira. A situação já está crítica, do jeito que está. Imagina sem aula de motorista. Imagina como é que vai ficar a situação. Os alunos das escolas, está chegando aí no Brasil, vai chegar já já. Na Europa e na Ásia já tem isso. Eles usam uma caneta que você passa em cima do texto, está lá a pergunta da prova, ele passa em cima do texto e a caneta tem um visorzinho, já mostra a resposta ali. É só escrever a resposta. Coisa boa, né? Coisa boa. Por isso que nós estamos vivendo a péssima educação que nós estamos vivendo. Meu querido, preste atenção, o texto é bem claro. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Precisamos resgatar o hábito de ouvir as orientações, saudáveis principalmente. E orientação saudável só tem um lugar, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Orientação saudável. A nossa fonte inesgotável de ensinamentos é a palavra de Deus, o livro dos livros, aquele que nos ensina, não só pelo seu valor histórico, mas principalmente pela revelação de Deus à humanidade. Ele nos ensina e nos oferece princípios, valores para todas as áreas da existência da nossa vida. Apegue-se à palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Tiago 1,19, o texto que lemos, nos apresenta ensinamentos que podemos desenvolver como a paciência, a sabedoria, o autocontrole, que são fundamentais para a construção de uma vida equilibrada. Busquemos então desenvolver esses princípios, queridos. Seja pronto, esteja pronto para ouvir. Seja tardio no seu falar, avalie a sua palavra e esteja
tardio para se irar, controle-se emocionalmente, somente através da palavra de Deus é que isso pode acontecer. A minha sincera oração por você e por nós todos é que o Espírito Santo te conduza e te fortaleça, e ainda te dê noção necessária para entender o desenvolver de Deus na minha e na sua vida, o que Ele quer para mim e o que Ele quer para você. Se você não faz isso ainda, comece agora, comece buscando o caminho do Senhor, coloque-se nas mãos do Criador, deixe que Ele o transforme em uma pessoa equilibrada, que busca viver a sua humanidade, que busca viver os seus valores, os valores que a palavra de Deus apresenta. Busque principalmente bons relacionamentos e deixe-se ser usado pelo Espírito Santo de Deus para alcançar vidas, porque é esse o propósito da igreja. Nós estamos no mundo para pregar o Evangelho, influenciar o mundo, sermos sal e luz. O que diz Atos 2, enquanto a igreja fazia isso, o que Deus fazia? Atos 2,42, acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Mas para que Ele acrescente os que vão ser salvos, nós precisamos estar na mão do Criador, sendo servos e instrumentos dEle. Amém? Que o Senhor amado os ajude, que o Senhor amado os abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos, como secretário presbiterial da ação social do PRUM, do nosso presbitério, a qual eu sou, ano que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos estar treinando pessoas para trabalhar na capelania de rua. Nós temos muitas pessoas boas treinadas na capelania hospitalar, na capelania presidiária, na capelania escolar, até na capelania empresarial. Mas na capelania de rua, poucas pessoas se aventuram, né? E nós estamos trabalhando, e vamos trabalhar o ano que vem, através também do livro que nós estamos lançando, Marcas de um Capelão. Eu conto um pouco da história do que nós vivemos nesses últimos 8 anos no trabalho com a população de rua, em vulnerabilidade, nós contamos, e também esse material vai servir para treinamento ano que vem do presbitério. E nós estamos indo às igrejas, na qualidade de secretário da ação social do presbitério, agora falando um pouquinho, rapidamente, anunciando esse treinamento. Como é que eu participo desse treinamento, pastor? Eu gostaria de conhecer um pouco mais desse trabalho. Você, através dos pastores, eu já enviei para o reverendo Roy um link onde você vai fazer inscrição e vai se inscrever para o treinamento. O treinamento é rápido, são 2 sábados. Um sábado pela manhã aqui, na igreja, e o outro sábado nós vamos para a rua. O treinamento vai ser individualizado, porque cada igreja tem a sua especificidade, tem o seu problema no entorno. Vocês aqui têm grandes desafios, não é? Que é trabalhar com essa população e com esses projetos. Então nós vamos treiná-lo num sábado e no outro nós vamos levar a equipe nos projetos para conhecer esse trabalho. Se você tiver interesse e quiser conhecer esse material, minha filha está lá atrás, a Ruth, minha esposa também está lá atrás, a Rosângela. Levanta a mão aí, Rosângela. Olha lá, Rosângela. Se você tiver interesse, pode falar com elas lá depois e adquirir esse material precioso que Deus nos deu a oportunidade de fazê-lo para o desenvolvimento do trabalho de capelania, especificamente capelania de rua. E aí você vai poder entender um pouco mais sobre tudo que nós falamos hoje, pregamos e anunciamos. Eu desafio você a orar, a colocar-se nas mãos do Senhor e a dizer a Ele: Senhor, lá na minha esquina tem um cara lá que mora lá há 20 anos, o que eu faço com ele? Como é que eu ajudo ele? Como é que eu faço para tirá-lo dessa situação? Nós damos toda a orientação no treinamento que fazemos. Senhor, pessoas vêm aqui na porta pedir ajuda, o que eu faço? Nós damos o treinamento também, para que você entenda que você pode, através de uma simples ação, levar aquela vida aos pés de Jesus. Eu quero orar com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai do céu, Pai querido, graças te damos, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, inclusive da nossa vida. E o Senhor, quando nos resgata, Pai, quando nos tira da morte,
quando nos tira da dependência do pecado, o Senhor nos convoca para sermos seus ministros, falarmos do teu evangelho, pregarmos do teu amor. E Pai, eu quero nesse instante, em nome de Jesus, pedir ao teu Espírito Santo que desafie corações aqui hoje a buscar a tua presença e a estar disposto a evangelizar mais, a falar mais do teu amor, da tua misericórdia e ver vidas sendo transformadas pela ação do teu Espírito Santo e da tua palavra. Abençoa esta igreja, Pai, continua dando a ela a oportunidade de ser serva tua num mundo caído, num mundo que precisa ouvir do teu amor, da tua misericórdia. Guarda-nos nesse dia, obrigado pela tua palavra, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.